Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de comunicação espírita apresenta programa Vivência Espírita, todo terceiro domingo abordando temas do cotidiano sob a ótica espírita. Apresentação: Milton Ramos. Sejam todos bem-vindos. Olá, meus queridos amigos. Este é seu programa Vivência Espírita, em mais uma edição. E como costumeiramente acontece, eu me sinto envolvido por uma onda de alegria, de satisfação, por estar interagindo com vocês, justamente navegando nas ondas de luz da nossa estimadíssima Rádio Deus Conosco. De mesma forma, meus amigos, eu me sinto agradecido aos amigos deste plano físico que tornam possível a realização do nosso programa, como também aos amigos do plano extrafísico, também me sinto agradecido por toda a sustentação e inspiração que nos dá para que possamos atingir os propósitos do nosso programa. Bem, meus amigos, hoje a nossa reflexão será sobre um tema que eu considero importantíssimo. Isso porque ontem, dia 18 de abril, completou-se 169 anos da publicação de, aspas, o Livro dos Espíritos, que é a marca inicial da doutrina espírita, lançado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857. Esta obra, composta por 1019 perguntas e respostas, ela estabeleceu os fundamentos científicos, filosóficos e morais do Espiritismo, promovendo uma nova compreensão sobre a imortalidade da alma e a evolução humana. Este livro, meus amigos, nos trouxe, eu diria, um novo tempo,
para o pensamento humano, partindo de um novo modelo, um novo paradigma do conhecimento. Ele nos trouxe uma visão cósmica da vida, com novos sentidos e significados dentro da ordem universal. Ele fez eclodir uma mudança no comportamento humano. E é justamente por isso que a nossa reflexão tem como tema, abre aspas, sob a luz de O Livro dos Espíritos. E eu começo, meus amigos, perguntando: será que o Livro dos Espíritos, ou o conteúdo dos Livros dos Espíritos, aplica-se à nossa realidade de hoje? E para isso, eu comecei a refletir sobre a nossa atual realidade. E para isso, eu fui ajudado por um texto que eu colhi num site que eu acho fantástico, chamado Recanto das Letras. E esse texto é de uma jovem chamada Daniela Lima, intitulado Que Mundo é Esse? E ele foi publicado, por incrível que pareça, em 27 de fevereiro de 2012, e que ele me parece profundamente atual. E o texto da Daniela diz o seguinte: que mundo é esse? Este mundo que é real e surreal ao mesmo tempo. Dinheiro, política, prostituição, poluição e morte. Que mundo é esse em que vivemos? Pensava que o mundo seria um paraíso perante Deus e que todos os seres humanos realmente fossem pessoas que respeitassem o próximo. Mas não. Poucos ainda são humildes. Poucos. Talvez se não tivesse havido a guerra mundial e os conflitos do mundo. E o aquecimento global? Alguém se preocupa? Quem? Dinheiro. E as pessoas que estão nos hospitais e aquelas que nem estão sequer perto de um hospital? Dinheiro. Honestidade? Claro, dinheiro. Pode ser que estamos na Terra para uma missão, nascer e morrer. Acredita nisso? Pois eu não. Igualdade e democracia existe para termos união. Será? Não sei mais. Penso e acabo ficando confusa. Não busco respostas porque não recebemos perguntas. Direitos? Claro. Com dinheiro, temos direitos iguais. E alimentos? Quantas pessoas na África não passam fome? Estão desnutridos e com péssima saúde? E as mortes, então? Quem são em vão por seres humanos que bebem e vão dirigir e matam seus próprios filhos? Pessoas famosas que ganham sua vida e nós aqui assistindo e passando dificuldade na vida. Quem irá nos socorrer se faltar água e comida para nós? Se começar a agir por si só, isso se chama individualismo. Mas, pensando bem, com o mundo de hoje, como irá ter igualdade? Se todos nós pudéssemos pensar e repensar, fazer e agir, talvez o mundo não estaria como está hoje. Só agradeço a Deus por ter saúde, pernas para andar e ter a cabeça consciente dos meus atos. Porque mesmo sendo pobre ou rica, eu sou uma das milhões de pessoas que acredito que posso e irei fazer a diferença ao mundo. E assim, meus amigos, encerra a Daniela o seu interessante e realista texto. E isto me levou a verificar que o ser humano se desenvolveu muito intelectualmente, tecnologicamente, e muito pouco moralmente. E, como consequência, hoje nós vemos pessoas com equipamentos de última geração nas mãos, que pode ser um celular,
um tablet, ou mesmo um notebook, destilando mensagem de ódio, homofobia, misoginia, racismo, preconceito. E isso me fez lembrar de minha mãe, que ela dizia com muita propriedade, abre aspas, cada um dá o que tem, fecha as aspas. Ora, meus amigos, continuando com a minha análise a respeito da nossa realidade, eu recordei-me de uma entrevista publicada numa revista Isto É, e que eu guardei com muito carinho. E esta revista foi feita com um sociólogo e filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. E ele analisa o momento que nós estamos vivendo e que ele definiu como modernidade líquida. E explica o seu conceito dizendo que, abre aspas, os tempos são líquidos porque tudo muda rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. Disso resultaria, entre outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com a segurança e até a instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incerteza. É cada um por si. Ocupamos um mundo pautado pelo agora, que promete satisfação imediata. Nossa, meus amigos, não tem como não concordar com o Zygmunt Bauman, né? Quando observamos o que ele diz, que na minha ótica reflete realmente a forma como nós, seres humanos, estamos vivendo este nosso momento. Olha, meus amigos, encerrado esse ponto de vista colocado pelo eminente sociólogo, eu fiquei a pensar que, sem dúvidas, essa forma de vida traz consequências. Claro, claro, essa maneira de nós vivermos traz consequências e são consequências sérias. Por exemplo, uma delas foi observada pela Organização Mundial da Saúde, e que existe um texto onde ela diz que em 2009, isso falava em 2009, ela pregoava que, abre aspas, até 2030, a depressão pulará para o primeiro lugar em causas mundiais de invalidez, superando doenças cardíacas, doença pulmonar obstrutiva crônica, problemas neurovasculares e até acidentes de carro. Fecha aspas. Vejam, meus amigos, que prognóstico terrível, né, para a nossa realidade. De certa forma, nós vemos que isso é tão realista que hoje em dia já existe um ramo da medicina, né, um ramo da ciência, chamado de psicoimunologia, que ela trata justamente das doenças físicas que têm origem mental. Vejam, é por isso que, na minha ótica, tem razão esse ponto de vista colocado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, quando diz, né, que a doença que mais irá infelicitar o ser humano será justamente a depressão. E nós vemos com muita veemência essa questão se estabelecendo. E vocês vejam que o horizonte colocado por eles foi para 2030. E nós já estamos chegando lá. E antes de chegar lá, nós já vemos que a situação está muito complicada. Ora, meus amigos, existe um registro colocado pela imprensa, né, de que o ator global Fábio Migliaccio, ele cometeu suicídio. E ele deixou uma carta à família em que dizia que a humanidade não deu certo. Veja, meu amigo, como é que estava a cabeça desse rapaz, desse ator, né? Neste momento, que chegou a dizer que a humanidade não deu certo. Pois bem, meus amigos,
Eu conversando com Dona Maria, que é uma senhora que mora lá no final da rua, eu conversando com ela a esse respeito, e ela então, na sua sabedoria, me disse que, abre aspas, isso, meu Deus, é falta de Deus no coração. Nossa, mãe. Significando justamente que existe uma necessidade de agir como Deus nos projetou. Agir com carinho, respeito, confiança e amor ao próximo. Ou seja, humanizando-nos, pois a humanização depende de nossa capacidade de falar e também de ouvir. Depende do diálogo que eu tenho com o outro. Depende justamente do reconhecimento que fazemos da humanidade que existe em nós e no outro. Humanizando-nos, exteriorizaremos o Deus que existe em nós. Ora, meus amigos, e isso é um alargar de consciência. É abrir-se para uma outra realidade. É aceitar novos desafios. É aceitar uma nova forma de viver. E é justamente nesse aspecto que eu considero que entra justamente o conteúdo que está lá dentro do chamado O Livro dos Espíritos. Ele vem ao encontro, né, para ajudar toda essa situação que nós estamos vivenciando. E aí vem a pergunta: por que o Livro dos Espíritos? Porque Kardec revelou nele conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos espíritos e das leis que regem a vida. Ou seja, é um mundo novo, é uma outra forma de pensar que está se estabelecendo, colocando com muita propriedade pelo conteúdo dos livros dos Espíritos. Tem um orador muito conhecido no meio espírita, que é o juiz mineiro Haroldo Dutra. E ele nos diz com muita propriedade o que seria o propósito do Espiritismo, ou do Livro dos Espíritos. E ele nos diz, abre aspas, o propósito do Espiritismo é formar homens de bem, que sabem o propósito da sua existência e não se abalam com os problemas da vida. Veja que interessante. Vamos repetir. O propósito do Espiritismo é formar homens de bem, que sabem o propósito de sua existência e não se abalam com os problemas da vida. É um novo comportamento que ele está colocando. Ou seja, é entender por que nós estamos aqui. Isso porque, se nós temos perguntas e não respostas, nós passamos apenas a reagir às situações. E dessa forma, nós não faremos as coisas acontecerem. Até mesmo porque, para viver em equilíbrio, nós precisamos de respostas. É óbvio. Para viver em equilíbrio, nós precisamos de respostas. E acontece, meus amigos, que todo esse cabedal de conhecimento, quem nos trouxe foi este senhor, chamado Allan Kardec, através das suas obras. E, em especial, o aniversariante do dia, né, de ontem, que é o Livro dos Espíritos. Mas interessante é que, para realizar essa monumental tarefa, Allan Kardec, logicamente, tem momentos de desânimos, mas também de alegria, como atesta o relato de um livro muito interessante chamado O Espírito da Verdade, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. E este livro é uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira.
E neste livro se encontram mensagens de espíritos diversos. Neste episódio, da qual nós estamos aludindo, Kardec se mostrava muito cansado. E é então quando ele recebe uma carta que lhe traz de volta a motivação e a força necessária para continuar o seu trabalho. E aí vem a pergunta: que carta era essa? O que é que ela dizia? Ora, o episódio contado é narrado pelo espírito Hilário Silva. Ele nos conta que em uma manhã fria de abril de 1860, Allan Kardec se encontrava exausto e abatido, porque, embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris, que foi o primeiro centro espírita do mundo, e a promissora venda de livros, ainda faltavam recursos financeiros para a obra gigantesca da doutrina espírita. E dessa forma, Kardec sentia-se pressionado, além de receber muitas cartas irônicas dos adversários. Ele se encontrava nesse estágio de desânimo quando a sua esposa lhe entrega uma encomenda que acabara de chegar. Kardec abre o embrulho e nele encontra uma carta que dizia o seguinte, abre aspas: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo a necessidade do homem do mundo e vivendo com as dúvidas afetivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu agora não passava de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Sena e acabei planeando o suicídio. Abre aspas, né? O Sena que ele se refere é o rio Sena, que é o rio que corre a cidade de Paris. E aí ele continua dizendo: seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Maria. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler no frontispício, entre irritado e curioso, abre aspas, esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A
Lohan. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, a qual acrescentei breve mensagem, volume esse, que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Fecha as aspas, né? Fecha a mensagem. Bom, dessa carta ainda constavam os agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. Ora, Allan Kardec, codificador, desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos ricamente encadenado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação que o missivista se referira, mas também outra em letra firme, abre aspas. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier, fecha as aspas. Gente, isso é simplesmente extraordinário, né? Esta carta recebida por Kardec mostra uma situação sui generis. Mostra um personagem que, em desespero por causa da morte da sua amada, ele planeja o suicídio. E ao momento em que ele pensa em pular da ponte, ele encontra justamente o exemplar do Livro dos Espíritos. Lê o que está colocado, que alguém colocou lá, e ele então resolve tomar para si o encaminhamento que essa pessoa mandou para ele, que era ler o Livro dos Espíritos. Ora, a pessoa anterior, que deixou aquele livro lá, também já tinha tido a mesma ideia de fazer o suicídio. E ele, justamente, foi interrompido na sua ação porque encontrou este livro. Veja que interessante. Aí nós temos uma pessoa que deixou de suicidar-se por causa do Livro dos Espíritos. E aí vem agora o senhor Alohan, que encontrou posteriormente o mesmo livro. E aí tem a mesma atitude, lê novamente, lê o livro, e aí muda também por completo a sua ideia suicida, né? O que me chama a atenção é o seguinte: tanto um quanto outros personagens que foram salvos porque leram o Livro dos Espíritos, eles podiam ter tomado uma outra atitude, que seria simplesmente deixar para lá aquele embrulho que estavam encontrando e, a partir daí, eles continuar com a sua ideia suicida. Mas acontece que a curiosidade deles foi muito grande, e foi justamente isso que os salvaram. Eles, quando viram aquele livro, eles foram movidos pelo interesse de lê-lo. E foi justamente a ação dele em ter contato com o conteúdo do Livro dos Espíritos que foi ampliando seu nível de consciência. E eles passaram justamente a entender o que estava acontecendo com ele. Que as situações que, por mais complicadas, mais difíceis que sejam, elas sempre têm uma explicação. E encontrada ambos, né? A razão para a situação vivenciada por eles, eles simplesmente abandonaram aquelas ideias suicidas. Veja que fantástico, né? O conteúdo de um livro provocando a salvação das pessoas, porque conseguiu mudar o nível de consciência dela. Ora, meus amigos, após essa leitura dessa carta providencial, Kardec sentiu uma nova luz a banhar-lhe por dentro, e, aconchegando o livro no peito, passou a raciocinar não mais em termos de desânimo, mas sim na
pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer principalmente as pedradas que ele estava levando. E aí, diante do seu espírito, ele viu o mundo cheio de renovação e consolo. Nesse momento, segundo o relato que está colocado neste livro, Allan Kardec se levantou da velha poltrona, abriu a janela e contemplou a rua, onde passavam operários, mulheres do povo, crianças e velhos. O obreiro da grande revelação respirou profundamente e, antes de tomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Nossa, mas que fantástico, né, gente? Que história esse episódio de Kardec. Isso nos faz pensar no tamanho do sacrifício, mas também no enorme amparo que ele recebeu. Graças a ele, Kardec, a doutrina espírita salvou e continua salvando muita gente com seus ensinamentos que consolam, que ampliam e amparam. Um livro que pode mudar muita coisa. Vocês não acham, amigos? Ora, meus amigos, vendo essa, eu diria assim, essa compreensão extraordinária que o Livro dos Espíritos propicia, aumentando o nível de consciência das pessoas e, de certa forma, dando até certo ponto autonomia para ela, eu lembrei-me de uma citação posta por um grande escritor e pesquisador espírita chamado Herculano Pires. E o Herculano Pires, em certo momento, em uma das suas publicações, ele dizia, abre aspas, nele, ou seja, no Livro dos Espíritos, se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paráclito ou Espírito da Verdade. Fecha as aspas. E aí eu me pergunto, o que queria dizer o Paráclito ou o Espírito da Verdade? Nós vamos encontrar justamente essa resposta quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículo de 15 a 17 e 26, ele fala dessa questão colocada por Herculano Pires. E o que é que diz o Paráclito da Verdade? Diz o seguinte, abre aspas, se me amais, Jesus falando, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja que fantástico, gente. É Jesus que está falando. Ao momento em que ele já antecipando, né, numa premonição sobre o que iria acontecer com ele, né, ele diz, já não vos deixarei órfãos. E aí joga essa mensagem. Quando ele diz, né, que se me amais, guardai os meus mandamentos. E aí vem um detalhe. O que seriam os mandamentos? Mandamento seria justamente aquilo que alguém mandou fazer. E o que foi que Jesus mandou fazer? Jesus mandou que as pessoas pegassem os seus ensinamentos, que são os seus mandamentos,
e incluir-se dentro do seu próprio comportamento. Então, se eu amo Jesus, obrigatoriamente eu tenho que colocar nos meus comportamentos, no meu comportamento, justamente as lições que ele passou. É interessante. Aí ele diz, agora referindo-se a quem eu estava ouvindo, aos apóstolos, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Se é um outro consolador, significa dizer que Jesus já é um consolador. Só que Jesus é um consolador diferenciado. Diferenciado por quê? Porque ele não age na forma de um consolador como nós estamos acostumados a ver. Que é alguém que bota o braço por cima do outro, do ombro do outro, né? E ajuda a desabafar, que ajuda a chorar. Não é isso. Não é isso. No caso de Jesus, ele é um consolador pelo esclarecimento do indivíduo, porque ele coloca as ferramentas nas mãos do indivíduo, para que o indivíduo, por conta própria, utilizando-se dessas ferramentas, essas pessoas consigam obter a sua própria salvação. Ou seja, Jesus dá autonomia às pessoas, amplia-lhe o nível de consciência. E aí ele diz, né, que vai mandar um outro consolador. E aí ele diz, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, quando ele fala o Espírito Santo, não significa dizer que é aquele Espírito Santo na forma como as religiões tradicionais, em especial a igreja, coloca. Não é aquele Espírito Santo. Ele está dizendo que ele é alguém iluminado, alguém que galgou um grau enorme, é algo nesse nível. E por isso tornou-se um Espírito Santo. E aí ele diz que enviará em meu nome, no nome dele, vos ensinará todas as coisas, ou seja, tudo que as pessoas, inclusive, não sabiam, será ensinado por esse Consolador. E ainda fará lembrar tudo aquilo que Jesus disse para todo mundo. Veja que visão extraordinária, né? E aí, meus amigos, voltando ainda ao nosso estimado pesquisador espírita Herculano Pires, ele complementa a sua observação dizendo, abre aspas, dizer isso equivale a afirmar que o livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Tem um detalhe interessante quando ele fala que é um livro que não é para esquecer no canto da estante, é para estar sempre estudando e meditando. Que é o seguinte, quando nós lemos pela primeira vez o livro dos Espíritos, nós criamos um juízo de valor. E aí temos um entendimento sobre o conteúdo daquela obra. Mas quando nós lemos uma segunda vez, como nós já temos um senso crítico formado anteriormente, nós já vamos ler com um outro olhar, porque já temos material para analisá-lo. E dessa forma, nós conseguimos perceber determinados aspectos que da primeira vez nós não conseguimos encontrar, nós não percebemos. E aí nós avançamos no entendimento das coisas. E cada vez que nós mergulhamos na leitura do Livro dos Espíritos, nós nos maravilhamos cada vez mais, porque são aspectos que vão cada vez mais aparecendo para nós. Há um relato interessante, né, que foi colocado pelo nosso estimado e saudoso Divaldo Pereira Franco, em uma das palestras dele, que eu não me recordo qual foi, em que Divaldo dizia o seguinte, que quando ele começou no Espiritismo, ele procurou uma instituição espírita para começar-se. E ao chegar lá, estava dando uma comunicação, um espírito estava dando uma comunicação.
E ele aproveitou este momento e perguntou a esse espírito o que é que ele poderia fazer para entender mais sobre a doutrina espírita. E a resposta que esse espírito deu foi curtíssima: leia o livro dos Espíritos. Terminou, o Divaldo foi embora e continuou a sua vida. E leu o livro dos Espíritos. E aí houve um outro momento em que ele esteve na mesma instituição e, neste momento, mais uma vez, o mesmo Espírito estava dando uma comunicação. Aí ele resolveu aproveitar, já que estava com um conhecimento um pouco maior sobre o Espiritismo, e fez a mesma pergunta para o Espírito. O que é que ele podia fazer para aumentar o seu conhecimento do Espírito? E recebeu a mesma resposta: leia o livro dos Espíritos. Ele saiu dali ainda raciocinando a respeito. Passou-se o tempo. E até chega uma terceira vez em que ele se encontra de novo no mesmo local, com o mesmo espírito, dando uma outra comunicação. E ele, mais uma vez, insiste na pergunta. E a resposta que ele recebe é: estude o livro dos Espíritos. Ou seja, é ler e estudar para interpretar o que está colocado lá dentro. Não é simplesmente ler por ler. Há um outro grande personagem chamado André Luiz, André Luiz, que é uma figura também extraordinária. E ele também tem uma observação que eu a refuto como muito interessante, muito legal. André Luiz nos diz a respeito do Espiritismo, ele diz, abre aspas, o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pelo qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados e corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Nossa, meu, é fantástico, né? A missão fundamental do Espiritismo é a reforma interior de cada um. É a missão de Jesus. Jesus veio com essa missão. Tudo o que ele fez foi ensinar as pessoas como devem comportar-se para viver melhor. E no caso do Livro dos Espíritos, ele fornece explicações muito claras, como disse o André Luiz, sobre o porquê dos chamados destinos. E a partir daí, como nós podemos corrigir ou restaurar as questões nossas, né? Para que dessa forma se faça a luz nas nossas consciências e nos nossos corações. E assim nós vemos, meus amigos, que como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita, ou espiritismo, não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros para toda a gente. Sem dúvida nenhuma. Mas o Livro dos Espíritos é um manual de educação e, portanto, comportamental, sem sombra de dúvida. Sendo assim, ele está fundamentado em questões de ordem moral. Por isso é que eu me debrucei dentro desse livro sobre alguns aspectos morais. E é sobre esses alguns aspectos morais que nós vamos agora fazer algumas observações baseadas no que está colocado lá dentro do Livro dos Espíritos. Vejam que eu retirei de dentro do Livro dos Espíritos algumas questões para fazer a nossa análise. A primeira questão que eu trouxe foi sobre a felicidade. E aí nós vemos que a felicidade, ainda tão incompreendida, e isto porque nós não conhecemos, não sabemos a felicidade.
Na realidade, nós temos momentos felizes que depois passam, mas a felicidade em si, plena, nós ainda não somos capazes de senti-la. Isso porque nós somos seres em formação e, portanto, imperfeitos. Por isso é que tem razão uma citação bíblica, né, que diz que, abre aspas, a felicidade não é deste mundo. E o que é que diz o livro dos Espíritos a respeito? Há uma questão chamada a 719 que diz: é inerente à natureza do ser humano o desejo de ser feliz. E nenhuma outra que diz: o bem-estar é um desejo natural. A lei natural é a lei divina. Ela indica o caminho para a felicidade do ser humano. Veja, são algumas perguntas e respostas que falam justamente da felicidade. É interessante quando ouvimos dizer que a felicidade é inerente à natureza do ser humano, ou seja, nós nascemos para ser felizes. Nós temos conosco o desejo de ser feliz. E que isso, portanto, é um desejo natural. Mas prosseguindo ainda com essa questão da felicidade, nós fomos encontrar na questão 1011 do Livro dos Espíritos uma observação interessante, quando ela diz: cada ser humano tira de si mesmo o princípio da própria felicidade ou da própria infelicidade. Veja, está colocando nas nossas próprias mãos nós sermos felizes ou infelizes, um pouco mais ou um pouco menos. E nas posteriores, ou nas anteriores, que é a 920 e a 921, diz o seguinte: o ser humano é o autor da própria felicidade e da própria infelicidade. Depende dele ser tão feliz quanto se pode ser na Terra e na vida futura. Nossa, como nós precisamos trabalhar nessa direção, né? E é interessante que vem depois, quando fala da medida da felicidade comum a cada pessoa na vida material, a posse do necessário. Na vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando eu falo em consciência tranquila, eu me recordo daquilo que é tão comum nós comentarmos, né? Que é bom nós chegarmos ao final do dia e ter a tranquilidade de colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir contente, porque não temos nada com que nos perturbarmos, né? É essa a questão que está colocada aqui. E em seguida, 967, tem uma que me chamou a atenção que diz o seguinte: a felicidade dos espíritos evoluídos, vejam, o espírito muito mais evoluído que nós, né? Consiste em ter conhecimento de si e do mundo, não ter paixões, tais como o ódio, a inveja e a ambição. E diz mais que é no amor que os une, e é não experimentar as necessidades ou angústia da vida material. E, finalmente, enfim, é fazer o bem. Veja, a felicidade dos espíritos evoluídos, né? Nossa, mãe, quando nós vemos isso, pelo menos eu acho como estou distante ainda, né, de caminhar nessa direção. E finalizando essa análise sobre a felicidade que está contida no Livro dos Espíritos, tem algumas questões que dizem o seguinte: o que assegura a felicidade é a prática do bem. A soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que se faz. E que, para assegurar a felicidade neste mundo ou em outro mundo, o ser humano deve eliminar o egoísmo e desenvolver a caridade. Nossa! E aí, eu deixei um pouco lá a felicidade e fui para um outro termo. E aí eu encontrei a evolução. Quando falou em evolução, eu lembrei-me de uma música lindíssima que eu acho fantástica do
do Lulu Santos, né? Quando ele diz que nada que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E que a vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. E além disso, eu lembrei-me também de outra frase bastante interessante de um filósofo grego lá do passado, onde ele dizia que nada é permanente exceto a mudança. E o que é que diz o Livro dos Espíritos a respeito da evolução? Ele nos diz: o objetivo do ser humano é o de alcançar a perfeição progressivamente. E que o ser humano é um ser perfectível e deve progredir sem cessar. Ou seja, nós fomos criados à imagem e à semelhança do Pai, e o Pai nos deu um patrimônio extraordinário chamado vida, para que, utilizando-se deste extraordinário patrimônio, nós possamos nos desenvolvermos, caminhando na direção dele, na direção da luz que é ele. Então, por isso é que a perfeição é parte de nós mesmos. O ponto seguinte que eu me atei foi a questão chamada livre-arbítrio e consequência. E aí nós vemos que o livre-arbítrio, que declara a vontade humana livre para tomar a decisão e determinar suas ações. E aí nós vemos que, diante de várias opções por uma situação real, nós, os seres humanos, né, poderíamos escolher uma racionalmente e agir livremente de acordo com a escolha feita, ou não agir, se assim nós quiséssemos. Quer dizer, nós podemos fazer ou não fazer. E isso exige de nós uma capacidade de discernir e uma certa liberdade interior. E nós vemos também que essa livre-arbítrio e essa postura nossa, ela é diferente do animal e do selvagem, que veem as coisas em função da sua utilidade imediata. E aí nós vemos que o ser humano tem, consequentemente, de tomar sempre uma decisão, mas a escolha sempre é dele, né? Sempre é dele. Um outro ponto que me chamou muito a atenção, que está no Livro dos Espíritos, é o referente à educação. E aí nós vemos que na sociedade contemporânea que vivemos, hoje e nesse novo momento de chamada globalização, nós passamos por um momento de profundas e rápidas transformações econômicas, sociais, culturais e tecnológicas. Vemos que as informações circulam com tanta rapidez que se tornam superficiais. E é nesse momento que uma educação de qualidade faz muita diferença. E aí nós vemos que a educação é imprescindível para a organização e principalmente a inclusão social. Teoricamente, é através da educação que o indivíduo se tornará alguém mais tolerante e consciente acerca dos seus próprios atos em relação aos outros. E o que é que nos diz a esse respeito o Livro dos Espíritos? Vamos lá, eu fui buscar duas perguntas e consequentes respostas, que são a 917 e a 583. Na primeira diz o seguinte: a educação, quando bem entendida, é a chave do progresso moral. Deve propiciar a formação de seres humanos de bom caráter e não apenas instruídas. Veja que interessante. É a chave do progresso moral. É a chave do progresso moral, justamente a educação. E a seguinte diz: quanto maior a predisposição da criança para o mal, maior é o mérito dos pais que conseguem desviar do caminho incorreto. Essa questão me chamou a atenção pelo seguinte: porque todos nós sabemos, nessa visão reencarnacionista nossa, né, de que nós somos seres espirituais que tivemos várias vivências.
E que as nossas crianças são seres tão antigos, tão velhos quanto nós. Só que eles estão conosco para que nós possamos dar-lhe um burilamento justamente na sua caminhada, na sua educação. E essas crianças que nós recebemos em casa, nós podemos fazer isso, contribuir com elas, dando-lhe a educação necessária. Mas acontece que pode haver em alguns momentos que alguma dessas crianças ela venha com as suas tendências mais muito fortes e enraizadas. E aqui a dificuldade dos pais seja muito grande para colocá-la, como dizia minha mãe, num bom caminho. E aí vem uma série de dificuldades na educação dessas crianças. E é justamente nessa direção que essa questão 583 vai, né? Quando ela diz que quanto maior a predisposição da criança para o mal, maior é o mérito dos pais e conseguem desviá-la do caminho incorreto. É interessante, depois disso, meus amigos, depois dessa, eu fui ver um outro item, e eu fui lá ver o bem e as virtudes, porque me chamou a atenção. E lá no Livro dos Espíritos diz o seguinte: para não errar, nós devemos fazer para o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Olha Jesus colocado aí. E aí uma outra pergunta diz: o ser humano é sempre capaz de vencer as más tendências pelos próprios esforços. E a outra, que achei muito importante: o guia e o modelo moral da humanidade é Jesus, sem dúvida nenhuma. É ele que veio nos ensinar como fazer. E com relação à prática do bem, é muito interessante a resposta esclarecedora dos orientadores de Kardec, dada a questão 643, lá do Livro dos Espíritos, que é a seguinte. Primeiro vem a pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? E aí vem a resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo e a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível. Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Nossa, fecha as asas. E aí eu comecei a pensar: poxa, gente, como é verdadeiro o conteúdo dessa resposta, né? Com efeito, todos estamos em condições de fazer o bem, nada importando que sejamos brancos, negros, amarelos ou vermelhos, pobres, miseráveis ou ricos, investindo em poder temporal ou não, intelectuais ou sem estudo, não importa. Todos nós podemos fazer o bem na medida possível. E fazer o bem, ao contrário do que à primeira vista possa parecer, não é somente doar um pedaço de pão a quem tem fome, um par de sapatos a quem está descalço, um agasalho a quem não tem onde se abrigar, ou, como é mais comum, repassar algum dinheiro para as necessidades mais urgentes de outrem, muito embora tudo isso seja excelente e deveras importante, servindo também, no mínimo, de treinamento para o desapego dos bens materiais, que ninguém levará para o outro lado da vida, a vida espiritual de onde todos viemos e para onde retornaremos, e simultaneamente valendo como exercício da caridade, que no dizer do apóstolo Paulo é o amor em ação. E sendo assim, meus amigos, todos sem exceção, podemos ser úteis, doando, como por exemplo, quando ouvimos com atenção e interesse um interlocutor aflito, desejoso de conhecer outra opinião, ou pelo menos de desabafar
aliviando-se da angústia ou da ansiedade. Da mesma forma, quando conseguimos impor silêncio à tentação de reclamar, o que seguramente aumentaria a confusão, pacificando quanto possível o ambiente em que nos encontramos, optando pelo entendimento sempre. Nossa, mãe. E aí eu cheguei justamente em uma outra parte bastante interessante que me chamou a atenção, que é esse item sobre as paixões e os vícios. E lá tem uns itens que diz o seguinte: todas as paixões perniciosas, tais como o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja e o ciúme, são torturas para a alma. O ser humano é frequentemente o responsável pelos próprios sofrimentos morais. Nossa! Aí prossegue dizendo que os maiores obstáculos ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. Há um comentário de Kardec no Livro dos Espíritos a respeito de um esclarecimento do filósofo Fénelon. E ele diz: Fénelon nos traz importante contribuição na questão 917 do Livro dos Espíritos, ao nos ensinar que, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar. E essa influência concorre para o sustentar suas leis, sua organização social, sua educação. E ele prossegue dizendo: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. E ele encerra, o Fénelon encerra a observação dele dizendo o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, combate necessariamente o egoísmo. E, finalmente, meus amigos, eu fui ver um último ponto chamado, que é a questão da reencarnação, que me chamou a atenção. E lá nos diz o seguinte: todas as penas e atribulações da vida são expiações de faltas cometidas em outra existência, quando não são consequências das faltas cometidas na vida atual. Que coisa interessante, né? E em seguida coloca: tudo o que não foi possível realizar hoje pode ser realizado em outra oportunidade. Sempre há remédio para o mal. E é necessário que o espírito adquira experiência. Daí a necessidade da reencarnação. Não há proibição de comunicação com os espíritos desencarnados, exceto quando se pretende realizada com leviandade. E, finalmente, as advertências dos espíritos orientadores têm o objetivo de tornar a vida do ser humano o melhor possível. Geralmente, os seres humanos são infelizes porque não houve essas advertências. E, finalmente, meus amigos, chegamos a uma análise final sobre o Livro dos Espíritos. E eu escolhi justamente um ponto de vista colocado pelo extraordinário filósofo e jornalista, escritor espírita, chamado Herculano Pires. E o Herculano Pires diz o seguinte: o Livro dos Espíritos
é um manual de educação no mais amplo e elevado sentido do termo. Seu objetivo explícito é ensinar e educar. Ele projeta novos conhecimentos, apresenta uma nova concepção do ser humano e do universo e a sua sintonia com Deus. Fecha as aspas. E assim, meus amigos, desta forma, terminamos a reflexão da noite de hoje. Um abraço carinhoso e que o Mestre Jesus nos abençoe. E até a próxima edição do nosso programa Vivência Espírita. Tchau. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou Vivência Espírita. No próximo terceiro domingo estaremos de volta. Aguardamos todos vocês. Você gostou do conteúdo que produzimos? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Gostaria de participar? Então venha e se junte ao grupo de amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Ajude a manter esse trabalho de amor, seja um colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor. Basta escanear o QR Code da tela. A sua colaboração é muito importante para nos ajudar a levar para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.